Fala galera, hoje um dia muito especial, hoje é o dia que nós vamos iniciar o nosso podcast chamado MaromaCast. Esse podcast ele vai ser para falar cases de sucesso dos nossos franqueados, né? E hoje nós temos uma convidada especial aqui do meu lado já, que é a minha mãe, a dona Roseli. Ela junto com meu pai começou toda a história da Maroma. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho com ela aqui para entender como é que foi esse começo, quais foram os desafios, enfim. Seja bem-vinda, né? Bom Dona dia, Roseli, minha bom mãe. dia. É um prazer aqui Que bom. tê-la no meu lado para a gente dar início nesse podcast, esse projeto super bacana que a gente está fazendo, né? Muito legal. E que você vai contar um pouco da história da Maroma para os nossos franqueados, né? Para eles conhecerem como tudo começou lá atrás, tá bom? Primeiro a gente vai começar, nós queremos saber qual que é o teu sabor favorito. Meu sabor favorito de picolé é coco, sem dúvida. Amo coco. E o sorvete, qual que é o sorvete que tu gosta? O sorvete eu gosto muito de creme, mas também gosto de coco. Mas o de creme, para mim, é o meu preferido, porque eu sempre levo para fazer com uma calda de morango, para sempre acrescentar alguma coisa nesse creme que fica muito saboroso. É, realmente, né? O sorvete de creme, ele combina com tudo, né? Tu pode colocar uma calda, tu pode colocar uma Nutella, né? Tu pode servir junto com um pedaço de bolo quente, um petit gâteau, uma sobremesa. Realmente, o sorvete de creme, ele é fantástico. A pergunta agora é a seguinte: como tudo começou? Como foi lá atrás? Como foi o começo, né? Quando vocês decidiram empreender, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Então, eu trabalhava no Renault, na fábrica do Renault, lá na 1º de Maio, e o pai, o Marcos, trabalhava na Irmãos Sens. E nós éramos jovenzinhos e a gente almejava alguma coisa a mais, né? E aí decidimos colocar uma fábrica de sorvete picolé. Decidiram entrar numa fria. Decidimos colocar um sorvete picolé. E aí foi. O pai comprou uma máquina pequenininha, bem pequenininha, e colocamos atrás de casa, que tinha um ranchinho, e lá começou. E como foi esse começo, né? Como é que vocês se organizavam? Vocês trabalhavam ainda na fábrica e trabalhavam na Maroma? Como foi? Como foi esse começo? A gente ainda trabalhava. O pai fazia tarde, os picolé. Um dia fazia um pouco de picolé, outro dia fazia um pouco de sorvete, mas embalagens a gente nem tinha como tem agora. Era muito difícil. Eram outras épocas, né? Porque épocas. Naquelas épocas não tinha informação como tem hoje, né? Hoje tem informação, hoje tem representante querendo vender todo o insumo pra gente, né? Mas naquela época não tinha isso, né? Naquela época não tinha essa informação, né? Para ter ideia, o picolé a gente embrulhava ele, não era o saquinho que a gente colocava dentro, a gente embrulhava o picolé. Né? Era nessa embalagem, não é como hoje, bonitinha, todo, que o pessoal recebe, aparecendo bem o nome, era bem diferente, então. Muito diferente, muito diferente. Mas aí já pegamos jeito. Pegamos jeito, aí já saí do Renault, o pai já fez uma construção do lado, né? Já comprou uma outra máquina um pouquinho maior, e eu já saí do Renault e já comecei a fazer os picolé de manhã cedo. Nessa época vocês tinham muita coragem, porque vocês não tinham dinheiro para comprar as máquinas, para fazer a indústria, a empresa para começar, né? O Marcos era muito corajoso. Pensa como ele era corajoso, tá? Eu ficava impressionada com a coragem dele. E eu ficava do lado dele, mas ele era corajoso. Legal, legal. E por que do nome Maroma? Por que Maroma? Então, ele era o Marcos, eu era a Roseli, e naquela época a gente só tinha o Maurício. Então, vai ser Maroma, e aí passou. Então ficou as iniciais, né, da família, Marcos, Roseli e Maurício, porque até então eu não era nascido ainda, nem eu e nem o Murilo, né? Isso mesmo. Então ficou Maroma e realmente ficou um nome muito bom, ficou gostoso de escutar esse nome, né? Muito legal. Qual foi o maior desafio que tu lembra que vocês passaram nessa época?
O maior desafio dessa época... Tem vários, né? Mas qual que tu podes lembrar para contar pra gente? Meu Deus, são tantos, né? Mas os desafios eram os seguintes, ó. A gente se preparava para o verão, e esse verão não vinha, e a gente tinha os boletos para pagar, para acertar, e na última horinha o sol aparecia e vinha, e nos salvava. Então, o maior desafio era o fluxo financeiro, né? Hoje, pessoal, o consumo de sorvete, ele é muito maior do que era na época, né? Na época também era de difícil acesso, ele era caro também ainda, poucas pessoas tinham condições de consumir sorvete, né? Então, existia um desafio muito maior do que nós temos hoje. Hoje o consumo já é alto, já é grande de sorvete, tem muito a crescer ainda, mas naquela época era bem diferente, né? Então, como você trabalha com produto sazonal, você precisa ter fluxo de caixa para conseguir passar todas as estações do ano. Então, aqui temos um exemplo claro da dona Roseli aqui sobre esse momento, né? E aí a gente já vendia o sorvete e o picolé nos fundos de casa. Vocês vendiam, então vocês tinham uma fábrica, indústria, vocês tinham a casa de vocês, no ladinho. Tinha a fábrica e atrás de casa era uma garagem e eu atendia lá. Tu atendia ali, então ali era a revenda de todos os nossos sorvetes e picolés quando tudo começou. Quando tudo começou. E eles vinham comprar, as famílias, com a maior alegria. Vinha avó, vinha avô, vinha as crianças, tudo na maior alegria. Buscar picolé e sorvete, era a coisa mais linda. Trabalhar com sorvete é muito gostoso, né? A gente vê a alegria das pessoas indo comprar, né? Indo escolhendo os sabores, né? Eu lembro de um episódio que a gente estava conversando antes até, que tinha um senhor da farmácia. Conta pra gente essa história. Então, eu nunca nem tinha percebido isso também. E ele veio e ele disse que ele atende na farmácia as pessoas que vêm tudo doente, deprimidas, e o astral dele baixava um monte. E lá em casa, quando eles vinham tudo felizes. As crianças, a avó, o avô, a pai, a mãe, os vizinhos, vinha o carro cheio de gente. Era uma festa, a alegria da família toda. Isso. Legal. Nós vamos ter um momento um pouco mais descontraído, nós vamos provar um super lançamento, tá? Eu vou pedir pro pessoal pegar para mim aqui o lançamento que nós temos, que eu quero te apresentar em primeira mão, tá? Ó, tá chegando aqui. Olha aqui, pessoal. Deixa eu entregar um aqui pra mãe. Ó, esse aqui é o picolé de beijinho, tá? É aquele produto que lembra a infância, né? Aquele brigadeiro das festas de crianças que a gente vai, né? Então a gente vai provar ele em primeira mão, vamos ver como ele ficou, né? Vamos degustar para dar uma quebrada aqui no nosso podcast. Não é só informação, tem degustação também. Ó, olha aqui, ó. Muito bom, né? Nossa, que Gostou? delícia. Aprovado? Bom, né? Meu, que bom. Qual foi a maior inovação na época de vocês? Então a gente comprou o homogeneizador. Nós fomos numa feira, aí a gente já ia na feira, né? Já fomos numa feira e a gente ia com só amigos sorveteiros. Aí um amigo falava uma coisa, outro amigo falava outra, e aí um amigo disse: compra um homogeneizador que vai ser o diferencial para a tua fábrica. Muito legal. Pessoal, o homogeneizador, ele é uma máquina que ele deixa a calda base, né, a base para fazer o sorvete homogêneo. Então você coloca o leite, todos os ingredientes lá, você passa nessa máquina e ela quebra todas as partículas. Por exemplo, você não vai sentir aquele grãozinho de açúcar. Ele deixa a nossa calda base homogênea. Então isso deu uma diferença muito grande na qualidade do sorvete. Muito, muito. Nossa. Você também citou um ponto muito legal que foi sobre as viagens, né, as feiras, né? Lá atrás não tinha internet, lá atrás não tinha informação, né? Então tudo isso era muito difícil. Muito. Mas vocês já tinham a visão, né, que vocês precisavam buscar conhecimento, né? Sim. Vocês iam em feiras, Isso. vocês iam em congressos, né? Eu lembro que eu acho que foi 95, 95. é isso? 95 vocês fizeram uma viagem internacional. Conta um pouquinho, como é que foi? Que viagem foi essa? Então, foi em 95, em janeiro de 95, a feira em Rimini.
Muito legal. Essa feira nós vamos até hoje, né? Até ano sim, hoje. ano não, a gente ainda vai nessa feira, Ainda né? vai nessa feira. Meu Deus, foi assim. Não, eu nunca tinha viajado para a Europa. Eu fiquei assim, louca, né? Meu Deus, aquela maravilha lá, quando nós chegamos naquela feira, eu não me acreditava. De ver aquela inovação toda, de ver aquilo tudo, aquilo abriu a nossa cabeça de um jeito. Aí deu. Aí nós começamos. Aí foi para valer. Legal. Qual um conselho que você daria para quem está começando agora, né? Imagina a Roseli lá de trás, iniciando a Maroma, né? Qual conselho você daria para quem está iniciando hoje? Muito foco, determinação e coragem. Coragem. Só que eu faria tudo de novo, mesmo passando as dificuldades que a gente passou, mas eu faria tudo de novo, porque foi tudo muito, muito gratificante. Foi tudo muito bom. Faria tudo de novo, sem dúvida. Legal, pessoal. Esse conselho é de alguém que já tem 40 anos de história, tá? Então é importante vocês gravarem, pegar um papel, uma caneta, marcarem esse conselho e seguir a risca, porque esse é o segredo do sucesso, tá? Olhando para esses 40 anos, qual que é o sentimento que tu tens vendo a Maroma completar essa idade? É muita gratidão e só agradecer. Só bênçãos. Muita gratidão. No início, então, a nossa loja de fábrica, né? Nós tínhamos loja de fábrica desde o início, né? Desde o início. Há 40 anos atrás, então, nós já tínhamos a loja de fábrica, mas teve um período que a gente daí colocou ela lá para frente, né? Na avenida, né? Na rua principal, ali na rua São principal. Pedro. Sim. Na São Pedro, né? Sim. E ali também foi muito bom. Deu uma diferença grande daí no movimento. Deu uma diferença, nossa, deu uma diferença muito grande. Claro, porque daí ficou na rua, né, principal, passava... Nós temos até imagens dessa loja, Isso. né? Eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem como era a loja antigamente, essa primeira loja nossa lá na rua São Pedro. E depois a gente reformou, fez ela nova, né? Sim, em 2013 a gente reformou ela e fez uma loja nova ali, fez né? uma moderna, ampla, né? Isso. Depois a gente vai colocar aqui embaixo também essa reforma, né? Essa nova loja que nós fizemos em 2013, né? Realmente, desde o início a gente sempre vendia sorvetes com as nossas lojas de fábrica, né? Sim. Desde sempre. Era muito tradicional o pessoal ir comprar o baldinho de sorvete. O baldinho, né? E para as festas, para as comunhão, um balde grande, caixas de picolé. Eles vinham comprar muita caixa de picolé. Eu atendi muita gente. Eles iam para a praia, passavam lá em casa, passavam lá na Maroma e pegavam o picolé para levar para a praia. Legal. Muito disso. Vinha gente de Blumenau. Da região toda. Isso. Eu passava tudo no jornal e eles levavam para a praia. Ó, pessoal, dica de ouro, tá? Quem não tem caixa térmica, o jornal, ele sustenta bastante a temperatura, né? Passava tudo no jornal. Tudo no jornal, embrulhava tudo no jornal, como presente. Como presente. E ali era como se fosse uma bolsa térmica. E eles levavam para a praia até para os vizinhos. A Elia estava muito feliz com isso tudo, né? Porque ele era o sonho, né? Claro. Das máquinas que a gente comprou tudo depois, essas máquinas... O pai sempre foi um apaixonado por máquina, né? Porque na fábrica Irmãozinha, onde ele trabalhava, ele era mecânico, né? Ele entendia de máquina. Então ele sempre tinha esse prazer em ter máquinas e cuidar das máquinas, né? E a gente ia na feira e a gente via essas máquinas inovadoras, né? E agora a gente tem todas. E na época... parecia ser tão distante, né? Então, meu Deus... Não dava para imaginar, não, né? Nunca que a gente ia comprar essas máquinas. E hoje o nosso Parque Fabril, ele é super moderno, então, tecnologia italiana, tudo tecnologia de ponta, todo o processo automatizado, né? Sim. Hoje é um sonho, né? As nossas máquinas é um sonho, né? É um sonho, nossas máquinas. Meu Deus, como a gente foi em feira, como a gente foi nas fábricas visitar e a gente via essas máquinas... Mas, meu Deus, eram muito caras. E agora a gente tem todas. Pode, claro. Ó, pessoal, agora a dona Roseli vai contar aqui uma história super legal aqui, quando foram fazer uma venda de Kombi, o meu avô e o meu pai. De Kombi. Mas conta melhor essa história. Nós tínhamos uma Kombi
E o meu pai disse, não, eu tenho vários amigos, que ele também trabalhava no Renault, o pai, né? Eu tenho vários amigos e eu vou junto. Nós vamos abrir cliente e nós vamos vender. Pois eles não venderam um picolé. Mas mesmo assim não desanimaram, né? Não desanimaram, mas olha, ninguém desanimava de nada. Ninguém não tinha, todo mundo era corajoso. Não desanimaram e depois, outro dia, já foram vendendo. Aí já conseguiram vender já no segundo dia. A gente arrumou picolé cedo, porque antigamente se vendia picolé na saída da fábrica. Né? E aí vinham os meninos lá em casa e pegavam caixinha de isopor e eu arrumava as caixinhas de isopor para eles e eles iam vender. Eu me lembro também, quando eu era pequeno, né, na frente da fábrica tinha uma loja de roupa. Uma loja de roupa. Né? E eu também pegava a caixa de picolé, colocava os picolés, caixa de isopor, pegava os picolés, colocava ali dentro e eu ia lá vender também, né? Quando a excursão chegava, eu ia lá vender na loja de roupa um picolézinho também, né? Isso. Olha só, pessoal, desde cedo eu já estava na venda, tá? Desde cedinho eu já estava nas vendas. E lá em casa todo mundo, enquanto que os bracinhos alcançavam no freezer, eles ajudavam a ensacar os picolé. Porque depois que a gente comprou a embaladora, antes aí já não era mais para embrulhar, aí já era o saquinho. Aí já era diferente. Já era diferente. Aí depois compramos a embaladora de picolé. Aí também foi bem legal essa embaladora. Sim. Foi difícil para colocar ela a trabalhar, mas a gente também deu jeito. A primeira máquina de sorvete também, ele não era uma produção contínua, né? Não. Você colocava lá os ingredientes ali dentro da máquina, esperava um tempo, a máquina batia e aí tirava uma quantidade de sorvete. Não era um processo contínuo como é hoje, né? Não, era um bojozinho e fazia aquele pouquinho de picolé. Um dia fazia um pouco de sorvete porque tinha que gelar aquela salmoura, aí um dia fazia o picolé e no outro dia fazia o sorvete. Porque a máquina era pequenininha. Uhum. Olha, tinha várias coisas, energia. Sim, precisaria ter tudo, mencionar tudo, né? Se não faltava energia, a energia caía, tinha tudo isso. Teve que botar transformador, isso foram várias coisas. Vários desafios ao longo desses 40 anos, né? Vários desafios, mas foram todos vencidos. Sim, com certeza. Com perseverança, com foco, com determinação, coragem, sem dúvida. Essa do pai da Kombi foi boa, né? O pai disse, não, hoje nós vamos vender. Hoje nós vamos vender. Nenhum não venderam. O pai achava que ele tinha muito amigo. Coitado. Essa história é boa, essa nem eu lembrava. Eu lembro que na época, né, quando vocês começaram, né, todo esse projeto, não tinha recurso financeiro, né? Então vocês precisavam ter muita coragem, né? O Marcos, né, o meu pai, o esposo, ele era muito corajoso, né? Era muito corajoso. Ele colocava uma coisa na cabeça e ele fazia acontecer, né? Independente se dava certo ou dava errado, ele fazia até dar certo, né? Porque ele sempre dizia assim, ó, que não é tudo que tu faz que dá certo no primeiro momento. Aí tu tens que fazer, se deu errado, onde errou, vamos corrigir e vamos fazer o certo. Porque não tem o certo e o errado no começo. Tu não vai saber. Tá aprendendo, né? Tem que fazer, se não deu certo, não tem problema, vamos fazer dar certo. E o importante é não desistir, né? Não desistir. Eu acho que isso é o fundamental, porque muitas vezes a gente se desmotiva, né? A gente pensa que não vai dar certo, e aí a gente acaba desistindo, né? Então esse é o maior erro que eu vejo que o pessoal comete, né? Que é desistir logo muito cedo, né? Não e as coisas, elas não são assim. Não. Você tem que ter perseverança, tem que ter determinação, né? Para conseguir atingir os objetivos, né? Isso mesmo. Né? Quando veio o túnel, que veio em quantos containers, né? Meu Sim. Deus, eu não podia... Aquela máquina, né? Eu não podia me acreditar. O túnel que a dona Roseli está falando é uma máquina que faz o picolé extrusado, né? Que é o sorvete no palito. E essa máquina é uma máquina muito grande, né? Então ela veio em alguns containers, né? Tudo desmontada. Tudo desmontado. Né? Da Itália, para a gente montar aqui na nossa fábrica. Realmente, eu lembro desse episódio. Sim. E eram várias carretas e containers para descarregar essa máquina, né? Para descarregar essa máquina, Como nós visitamos fábricas de sorvete, como a gente foi
em indústrias de sorvete, e fábricas Indústria de máquinas também, máquinas, né? E nós vimos essa máquina. E agora a gente tem uma dessa. E isso foi fundamental, né? Vocês terem visitado sempre Sim. os amigos sorveteiros, essas Sim. fábricas de máquinas, porque Sim. foi através desse conhecimento que vocês tiveram lá atrás, Que passamos para vocês. passou para a nossa geração e Isso. que a gente não comete erros, né? Isso. Porque daí a gente tem a informação, né? Do que é bom, do que não é bom, do que funciona. Isso. Então isso você consegue otimizar o processo, né? Você consegue simplificar tudo isso, né? E porque todo mundo cresceu junto, nós sempre falávamos a mesma língua dentro de casa. Sim, sim. A Sempre a conversa era negócio, né? Sempre era fábrica, era sorvete. Era fábrica, sorvete, como fazer, como não fazer. Então, o pai passava tudo para vocês. Comprar isso, comprar essa máquina, precisamos comprar essa máquina. Depois precisamos comprar isso. E os caminhão. E toda a vida o pai dizendo o que tinha que fazer, o que tinha que comprar. Sim, e além da visão que ele tinha, né? Ele sempre dava muito autonomia para todos nós, né? Tanto para mim, como para o Murilo, como para o Maurício. Ele organizou todos os setores já com a qualidade de cada um. Ele já foi colocando cada um no seu lugar, né? Isso. E dando autonomia para a gente poder fazer as coisas, né? E não dava sempre tudo certo, mas ele não ficava chateado. Não deu certo, não tem problema. Vamos acertar. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Mas não vamos desistir. Não vamos desistir. Ele não ficava brabo. Com certeza, é verdade. Ele dava coragem. Exatamente, ele sempre incentivava, né? Incentivava. Sempre incentivava para que a gente fazia a coisa acontecer, né? Isso mesmo. Mesmo assim, ele não ficava brabo, ele não... Nada. Ele, não deu certo, não tem problema. Vamos fazer dar. Vamos, Legal. Sentava com vocês, lembra? Sim. Sentava, vamos fazer assim, que rumo vamos tomar? Sim. Porque não é tudo que dá certo. Sim, sim. Lembra? Qual a sua combinação favorita para decorar um sorvete, para você incrementar o sorvete, né? Você falou que o sorvete de creme você gosta bastante, porque você consegue incrementar ele. Qual que é a dica que você dá aí para o nosso público? Ai, meu Deus, eu amo com morango, com frutas vermelhas. Nossa, adoro. Tu faz uma geleia, né, em casa de morango e sempre serve junto com o sorvete de creme, né? Nossa. Pessoal, é uma delícia, tá? Depois a gente vai pegar essa receita aqui com a dona Roseli para a gente passar para vocês, tá? Muito bom. Então estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast, nosso primeiro episódio, né? Muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui contar toda a nossa história aqui da Maroma, desde lá do começo, quando tudo começou, né? A gente também tem muita gratidão da segunda geração por poder ter pais, né? Tanto o pai já falecido e a mãe, que sempre nos encorajou, que sempre esteve junto conosco, sempre nos apoiou, né? Eu acho que isso foi fundamental para que a gente alcançasse todo esse sucesso que nós temos hoje e que o sonho só está no começo, né? Tem muita coisa aí pela frente que vai acontecer, nós vamos crescer muito ainda, né? Nós vamos levar muita alegria para todo mundo em forma de sorvete e picolé, tá? Então agora eu quero também dar um presente para ti, né? Pegar aqui, ó. Quero te entregar essa flor aqui, deixa eu levantar também, vamos se levantar. Nossa, que legal. Quero dar um abraço. Muito obrigado. Ó, uma flor para ti de presente. Obrigado. Tá bom? Legal, obrigado. E eu também tenho que dizer que são filhos maravilhosos, que são filhos muito trabalhadores. O Marcelo trabalhou muito. Gente, esse Marcelo, vocês não acreditam. Ele era adolescente, não sei se tu lembra, Marcelo. Ele era novinho assim. Ele levantava todo dia de manhã, às 5 horas, né, Marcelo? Eu não lembro. E ele ia fazer picolé. Ia fazer picolé todo dia. Contei ontem para ti, né, Gabriel? Todo dia ele ia fazer picolé. Levantava cedo, ia lá na máquina. O Maurício já fazia outra coisa na época. Todo mundo, né? O Murilo e o Maurício também era assim, né? Mas teve uma época que nós tínhamos muito boleto para pagar. E era Natal,
E, meu Deus, eu fui somar aqueles boletos, nós não vamos dar conta, E nós tinha propaganda na rádio, eu disse, vou falar pro Saulo, que nós vamos fazer aquele baldinho a R$10. Promoção. Promoção do baldinho. Gente, isso veio tanto povo. O Marcos trabalhava com eles até as 4 da manhã. Às 4 de manhã vinha o Paulo, as outras turmas, para continuar a produção a noite toda, para a gente dar conta. Nós vendemos tanto, a gente vendia tanto naquela época. Aí começou, né? Sim. Aí, Legal. Então tá bom. Fechou, gente? Fechou? Show. Ah, não sabia dessa... Essa a gente não te contou, né? Essa vocês já me contaram? Que legal, mas foi muito trabalho, mas é tudo gratificante, É muito bom, né?